você acorda bem, aí acontece alguma coisa e deixa você mal. Só que eu tenho para te dizer que nem sempre é o que aconteceu de fato que te deixou ruim, mas aquilo que você absorveu, aquilo que nós pegamos para nós, deixa a gente ruim. Ao desse encontro, você vai entender como não absorver aquilo que te faz tanto mal. Ao ter esse grande poder, esse segundo grande poder, que nós chamamos de diferenciação. No primeiro poder, nós falamos sobre as palavras. Mas, claro, hoje nós vamos avançar para o segundo poder. Acabei de falar para você que se chama diferenciação. E esse poder, ele muda completamente a maneira como você vai interagir com tudo aquilo que pode te fazer mal. Por isso que te torna uma fortaleza mental. Vai ter uma mudança na forma como você lida com críticas, com conflito, com o seu emocional, com as pessoas ao seu redor. E para você entender a ideia da diferenciação, vamos começar com um conceito poderosíssimo de Freud, da psicanálise, que se chama transferência. Você já ouviu falar na transferência? Acredito que sim. Talvez você já ouviu falar sobre transferência. Vamos dar um exemplo. Uma mulher estava andando na rua, era às 6 horas da tarde, fim do dia. Ela estava indo ao mercado até que encontra uma colega. E essa colega diz: lembra daquele dia em que eu estava muito eufórica, angustiada, por causa de umas besteiras que meu marido fazia? O meu coração, ele estava muito disparado, eu suava. Naquele momento eu queria ser como uma avestruz que enfia a cabeça no buraco e fica lá. E eu te procurei. E te encontrei. E você olhou nos meus olhos. E sabe o que foi que você falou? Todo mundo tem problemas. Eu estava precisando de uma palavra de conforto. Eu estava precisando do seu apoio. Eu precisava que você fosse minha amiga. E o que você fez? Olhou dentro dos meus olhos e disse: todo mundo tem problemas. Aquilo me arrasou. Mas olha, obrigado. Obrigado, você me ajudou bastante. Aquela mulher que ouviu aquelas palavras no final da tarde, ela estava bem. O dia tinha sido maravilhoso, mas no final da tarde ela encontra essa pessoa que eram tipo amigas. E aí quando ela escuta todo esse relato, ela se sente e vai para casa destruída. E o que ela faz? Ela conta para o marido. E como que o marido reage? Está lá de boa, em paz, tranquilo. A esposa foi no mercado, buscou uma coisa para comer. Ele está esperando para ter aquele momento com a esposa, com a família, tranquilo. E de repente, a esposa chega destruída, saiu bem e volta destruída. E aí ela conta para o marido, e o marido faz o seguinte: não valida. Ele diz: besteira. Besteira, isso é tudo besteira. Mas o que ela estava sentindo era real, era uma dor, e ela se irrita. E ela se irrita e começa a falar um monte para o marido, aquele momento acaba, e o marido ia trabalhar no outro dia, e ele vai para o trabalho irritado, chega no trabalho, certamente espalha aquele clima, porque as pessoas dizem assim: o que acontece em casa eu deixo em casa, no trabalho é diferente, mas nós somos seres humanos. Chega uma pessoa no trabalho, quando ele não está bem, você olha, você já percebe logo de cara. O clima de uma pessoa que está angustiada não é mesmo o clima de quem está tranquilo.
E por que eu estou te passando todo esse mecanismo como exemplo? Para você ir se identificando. Talvez a sua história não foi assim, mas provavelmente você tem uma história que seja semelhante. É uma história semelhante que aconteceu uma transferência. Transferência. Aqui eu estou falando para você sobre transferência. E quando você entender esse poder de transferência, com certeza você vai se tornar uma pessoa. O tempo todo, tem pessoas, situações sendo transferidas para a gente. Quando você não permite, ou quando você está atento a essas transferências, aí você se torna mais forte. Então é isso. Agora, o que isso tem a ver com o poder ser chamado de diferenciação? Porque se você não tem a diferenciação, você vira um depósito emocional, físico, de tudo, para transferência de outras pessoas. Quando você consegue diferenciar, opa, isso aqui é meu, e isso aí é seu, quando você faz essa diferenciação, você já não fica aberto para tanta transferência. As pessoas transferem culpas, é muito comum. Recentemente, atendo várias pacientes que falam de transferência de culpa. A pessoa fez algo lá, deu errado, vai dizer que foi culpa de fulano. As pessoas não estão se sentindo felizes, aí procuram algum culpado. Isso é de sempre é assim. Se a gente vê a história bíblica, o que foi que aconteceu na história bíblica? Deus chega para Adão e diz: Adão, você comeu a fruta? Adão chega e diz o quê? Foi por causa da mulher que você me deu, ou culpa da mulher e de Deus. Aí o que a mulher faz? Olha, a culpa é da serpente. Mas a serpente, ela não culpou ninguém, porque querendo ou não, a serpente era astuta, era madura, ela entendia. Então, a ideia de transferir culpas, isso é algo desde o início, é uma das coisas mais fortes. E quando você abraça, você pega a culpa das outras pessoas e você se sente culpado, aí você se sente frágil. A diferenciação é: eu não sou culpado por você estar se sentindo infeliz, eu não sou culpado pelas suas escolhas, eu não sou culpado por você ter ganhado peso, eu não sou culpado por você estar com questões de dificuldade financeira, eu não sou culpado se seu marido está fazendo besteira. Diferenciação é você entender aquilo que realmente é da sua responsabilidade e aquilo que é responsabilidade do outro. Mas a pessoa que não tem diferenciação, ela faz o quê? Ela pega para si. Só que essa diferenciação, ela está em vários sentidos. Recentemente chegou uma pessoa num local que eu trabalhava e essa pessoa disse assim, onde que estava? A gerente, a chefe daquele local, a diretora. Só que naquele dia elas não estavam, era eu o responsável, então ele quis falar comigo. E ele disse: olha, eu sou paciente, e eu acho que essa televisão que está aqui está no local errado, deveria ficar ali. E aí ele começa a dizer um monte de problemas que tinha, e ele fala: eu como paciente posso falar. Só que eu pensei, se esse paciente diz que a televisão tem que ficar em um local, na sala de espera, o outro paciente vir e falar que tem que ser para lá. Isso não era uma decisão dele, essa era a decisão da gestão, a gestão que decide. Só que essa pessoa estava com dificuldade de diferenciação, de diferenciar qual era o papel dele e qual não era o papel. Então, às vezes, a gente não sabe diferenciar. Tem pais, mães, que às vezes se colocam no lugar de filho. Tem filhos que se colocam no lugar de pais. É dificuldade de diferenciação, e isso só traz fragilidade. Então, o segundo poder vai falar sobre isso, sobre a capacidade de separar. Isso é meu, isso não é meu.
Mas claro, gente, sem agressividade, sem negação. A diferenciação é isso, é saber que cada cabeça é um mundo, cada pessoa vê a realidade a partir da sua própria história. Isso é diferenciação, quando eu entendo que cada um tem um mundo, sua cabeça é um mundo, e ele tem a forma dele ver, e a forma daquela pessoa ver pode ser a forma diferente que eu vejo. Exatamente. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse: você é um péssimo psicólogo. Detesto a forma como você conduz as coisas. Ela começou a me criticar duramente. Eu não me defendi, eu não me expliquei, eu não discuti, porque eu sabia que aquilo não dizia respeito sobre mim. Essa pessoa não me conhecia, não conhecia meu trabalho, não conhecia minha história, só teve um atendimento comigo, então todas aquelas críticas era muito mais sobre ela do que sobre mim. Isso se chama diferenciação. E o ponto central, isso se chama diferenciação, certo? Só que calma, vai dizer eu já sei diferenciar, porque tem um ponto central. E que ponto central é esse? Que quando você aprende a diferenciar, você passa a não levar tudo para o lado pessoal. Gente, presta atenção, vem aqui comigo, presta atenção, porque esse é o ponto-chave desse encontro. É o ponto mais importante, tudo é importante, mas esse ponto é importante. Não leve nada para o lado pessoal. Claro que se uma pessoa, uma situação, um acontecimento te atinge de certa forma, você não vai fingir que não doeu. Eu falo não levar nada para o lado pessoal, não estou falando de ser passivo, passiva, não é engolir tudo. Não levar para um lado pessoal é entender o que é falha sua, o que é problema seu, é do outro. Digamos que uma pessoa chegue para você e diga assim: olha, o seu serviço é de péssima qualidade. O que acontece com uma pessoa sem diferenciação? Ela pode falar assim: ela não gosta de mim, ela está me atacando, eu não sou boa ou bom o suficiente. E aí o que acontece? A crítica, o ponto de vista daquela outra pessoa passa a ser sua identidade. Isso é o que acontece com muitas pessoas que não têm diferenciação, que são fracas mentalmente. Elas pegam o mundo das pessoas e tornam a identidade delas. Isso é levar para o lado pessoal. Agora imagine uma pessoa que sabe diferenciar. Ela faz 2 movimentos. Se você sabe diferenciar, você vai fazer 2 movimentos. O primeiro movimento você entende que é o mundo da pessoa, o ponto de vista da pessoa, é a cabeça da pessoa, é a história daquela pessoa. Então, internamente você diz, isso diz respeito mais sobre ela, mais sobre a história dela. É as expectativas dela que de repente não alcançou, é as dificuldades dela. Esse é o primeiro ponto. Mas vem o segundo. Mas mesmo assim, você analisa rapidamente, para não ficar remoendo. Deixa eu ver se realmente existe razão. E aí você analisa. Se precisar melhorar, aí você melhora. Você aperfeiçoa. Mas você não vai fazer isso para agradar ela, para conseguir a validação do outro. Você vai fazer isso porque você reconheceu que existe algo que precisa ser melhorado. É por você, é para você. Então é uma questão sua. Não é uma questão vinculada ao outro. Isso a gente chama de maturidade emocional. Isso é força psicológica. É aqui que você se torna uma pessoa inabalável. Agora, e se você estiver diante de alguém que te critica muito, está sempre projetando você, está sempre projetando, é como se você
fosse aquela pessoa que ela te pegou para Cristo. Não tem o ditado que diz pegar para Cristo? Pegar para Cristo é implicar. Aí sim, você também vai fazer a diferenciação. Você vai pensar, existe algo nessa pessoa que precisa ser descarregado em alguém. E eu vejo que essa pessoa parece que escolheu a mim. Essa pessoa traz problemas, essa pessoa me culpa, essa pessoa exige de mim, às vezes essa pessoa transfere trabalho para mim, essa pessoa me cobra. Aí você entende, é uma questão dela, mas você coloca limite. Você bloqueia essas projeções de alguma forma. Aí vai ter que ser em um outro momento, que eu vou explicar sobre isso. Mas você já entende que você precisa colocar limite, que está demais, ela tá te utilizando como objeto de transferência, ela está transferindo muito para você. Então você vai precisar reduzir esse contato, bloquear essas projeções, essas transferências. Mas sem ódio, sem paranoia, sem se diminuir, sem se colocar lá. Você não vai acumulando. Você vai falar, já está demais. Olha, possivelmente, em algum momento da sua vida, com certeza, alguém tem dito algo para você que você ficou remoendo. Isso já aconteceu com todo mundo, tá? Não acontece só com você, não. E agora você pode lembrar, tenta lembrar de algo que você ficou remoendo. E você ficou reagindo àquela transferência daquela pessoa, você ficou tendo comportamentos. E aí, quando você aprende a diferenciar, você pode chegar e dizer assim, olha, analisando bem agora, eu vejo que aquilo nunca foi sobre mim. Aquilo que a pessoa projetou e eu fiquei me sentindo uma hora sobre ela. Na hora que você tiver esse insight aqui, falar, não era sobre mim, era sobre ela. Sabe o que você acabou de fazer? Uma ressignificação. Você se ressignificou, você se libertou quando você diz era sobre ela, não era sobre mim. Uma vez uma pessoa chegou para mim, quando eu era adolescente, e disse assim, até no início jovem, mas você é uma pessoa muito ansioso, você é ansioso demais, faz tudo com ansiedade. Eu até peguei aquele encantamento, estava acreditando, mas depois de um tempo eu fui analisar, na verdade quem era ansioso e fazia tudo por impulsividade era aquela pessoa, e ela estava dizendo que era eu, e aí eu pensei, era tudo sobre ela, e eu peguei aquele encantamento, que foi algo que eu disse no início, no encontro passado. Então, aqui você entende que muito, mas é muito é projeção. Agora eu quero falar novamente para vocês, tá? Lembrar de novo. Se esse encontro ele fez sentido para você, se esse encontro foi bom para você, se te gerou reflexão, lembra, curtir, comentar e compartilha com alguém. Você vai comentar o quê? Comenta aí, eu quero o próximo encontro. Comenta aí, eu já passei por isso. Comenta assim, nossa, essa aula abriu meus olhos. Faz perguntas, quando é que vai ser o terceiro poder da fortaleza mental? Tá bom? Então, fica aguardando o comentário de vocês e um forte abraço.